Meus amigos, o mês de outubro é dedicado a uma antiga, tradicional e eficaz prática religiosa, a recitação do Rosário. O Papa Paulo VI, na exortação apostólica sobre o culto à Virgem Maria, de 10 de fevereiro de 1974, afirmou que, segundo a tradição, o Rosário foi acolhido e autorizadamente proposto pelo nosso predecessor São Pio V. Este, eleito após o Concílio de Trento, 1566, tornou-se o grande restaurador. Quando Chipre, último baluarte no Levante, caiu nas mãos do Islã, inimigo mortal da cristandade, o Papa apelou não só para a ação militar, mas para a oração. A extraordinária vitória em Lepanto, a 7 de outubro de 1571, foi atribuída pelos próprios soldados vencedores à oração do Rosário. Muitos são os documentos pontifícios, exaltando suas benemerências e exortando os fiéis a rezá-lo. Essa prática de piedade é poderoso instrumento contra os inimigos, ostensivos ou velados, da instituição fundada por Jesus Cristo. Há abusos entre nós que nem sempre são devidamente corrigidos. As causas de sua permanência podem ser temor ou obediência à palavra do Evangelho. Deixai-os crescer juntos, o joio e o trigo, até a colheita. Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Lembre em São Mateus, no capítulo 13. Um elemento perturbador, sem dúvida fruto da semeadura do demônio, é a falsa doutrina de que, na Igreja, tudo depende das bases e que, para qualquer ato, elas devem ser consultadas. Ocorre que base, às vezes, significa simplesmente determinado grupo e consulta o método de ação por parte de uma ditadura de minorias. A maioria do povo de Deus nem é escutada, nem respeitada. Outro exemplo, meus amigos, ainda é querer amparo religioso a direito do operário mediante opção político-partidária fundamentalmente laica. O resultado de tal confusão compromete a missão evangelizadora que nos outorgou Cristo. O sagrado direito de governar a Igreja, por ele concedido aos sucessores dos apóstolos, é inalienável. Nem a omissão, nem exercê-lo justificaria a intromissão de indivíduos estranhos nessa matéria. Ainda hoje pode haver quem, sem nenhum motivo válido, questione o Santo Padre no seu ministério supremo à frente da Igreja Universal. A autoridade do bispo, às vezes, é contestada por grupos organizados e ativos que chegam às vias de ameaças caso não sejam acatados os seus desvios doutrinários e disciplinares. Como já possui uma estrutura montada, é necessário ter coragem para enfrentá-la. O Concílio Vaticano II, em Gaudium et Spes, número 37, fala da luta que nos acompanha desde o início e, portanto, não devem causar estranheza os problemas, inclusive eclesiásticos, que podem a qualquer tempo nos afligir. Diz ele, um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história humana. Inserido nessa luta, o homem deve combater constantemente se quer ser fiel ao bem. Para haver paz, os cristãos devem respeitar as crenças dos judeus, dos muçulmanos, dos pagãos, mas também serem respeitados quando defendem sua crença e as consequências da mesma. Para o discípulo de Jesus, é perene a fonte de esperança. Por isso, alimentados espiritualmente, o pessimismo jamais os dominará. Todos nós acreditamos no poder da prece e na vitória final do Salvador. O mês de outubro nos estimula a oração do Rosário. Desde São Pio V, os papas a ele têm recorrido
nos momentos difíceis. Após o Concílio Tridentino, quando a cristandade se encontrava dilacerada, surgiu uma renovação como poucas vezes antes acontecera. Inácio de Loyola, com sua ascese baseada na mística, a grande Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Sales e outros mostraram a inesgotável força da graça que não se limitou aos conventos ou apenas ao clero. O terço despertou no meio do povo amplo movimento de espiritualidade. Também peregrinações e procissões, celebrações, hoje diríamos paraliturgias, e cultos ao Santíssimo Sacramento, ao Deus Trino, a Cristo e a Maria, como também aos mais diversos santos. Nossos mestres na caminhada para o Senhor. Entre todas essas formas, tem lugar de destaque o Rosário. Ele é simples, todavia, e para suas imagens bíblicas, os mistérios, nos são propostos facilitar a meditação, mas o amor concreto a Deus. Nossa intimidade com o Redentor é que elevou a uma dignidade tão alta a nossa pobre natureza humana. O Papa Paulo VI, em Marialis Cultus, número 42, cita o exemplo de si próprio. Numa hora de angústia e de insegurança, publicamos a carta encíclica Christi Mater, de 15 de setembro de 1966, para que fossem dirigidas as orações suplicantes à bem-aventurada Virgem do Rosário, para impetrar de Deus o supremo bem da paz. Vamos encontrá-la certamente na recitação assídua do terço de Nossa Senhora. Poucas semanas após sua eleição ao Supremo Pontificado, João Paulo II, falando a 100 mil pessoas na Praça de São Pedro, por ocasião do Ângelus do dia 29 de outubro de 78, proclamou: o Rosário é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. A todos exorto cordialmente a que o rezem. A 16 de outubro do ano 2002, publicou a Carta Apostólica Rosário Virginis Maria, dedicada a esse tema. Também o Santo Padre Bento XVI manifestou sua devoção ao Rosário no seu discurso em Pompeia, a 19 de outubro do ano 2008, assim se expressando: essa popular oração mariana é um meio espiritual precioso para crescer na intimidade com Jesus e para aprender de Cristo em união espiritual com Maria, a realizar sempre a vontade divina. Há uma palavra de garantia ao sucesso da nossa prece: pedi e recebereis. Nesse mês de outubro, alcançaremos na recitação do Rosário o bem espiritual e material, como tantas vezes tem obtido a Igreja no decorrer da sua história.